aí o nosso quadro tá completo, super especial. Nossa querida terapeuta Renata Rebelo já chegou. Oi, gostoso, oi, gostoso. Você lembra da Xuxa? É claro que sim. Ai, que delícia. Você cantar, você sabe cantar? Quem quer pão? Essa é o clássico, é o clássico. Ó. Hoje ela veio animada, gente, mas ó, o assunto é sério, que a gente brinca, senão fica muito mais gostoso, pesado, né? É. Doutor tá aqui, psiquiatra, doutor Rafael Latorraca, bem-vindo mais uma vez, junto com a gente, pra gente falar de toque. Quem quer começar? Porque eu tenho várias perguntas, é claro que a gente tem que explicar o que é. Palco dele hoje, porque, gente, então vamos lá. Bom. O doutor vai contar, vamos começar do significado do que é, o que caracteriza, que a gente falou um pouquinho na abertura, mas agora a gente vai falar melhor e já você começa com a dinâmica aí do seu lado. Tá. Combinado? Por favor, Bem, doutor. Transtorno obsessivo compulsivo. Então, ele começa entre 10 a 24 anos de idade. Tá. Então, a gente nasce com um risco aumentado de desenvolver isso. Então, a herdabilidade, que é o componente genético do toque, varia de 40% a 65%. O restante é pelo estilo de vida. Então, maior traumas, assaltos, negligência na infância, todo tipo de sofrimento que a pessoa passa ao longo da vida aumenta o risco dela desenvolver. E tem 4 temas principais de toque, né, que são os sintomas obsessivos. É aquilo que fica pingando na cabeça, causando sofrimento. Então é limpeza, contaminação, aquela história de ficar lavando a mão. Tá. Checagem, aquele negócio de fechar a boca do fogão, né? Aí tem também de violência, então por mais que a pessoa não pense nisso, no meio da missa vem uma ideia de falar um palavrão, ela fica com medo de perder o controle. E tem também a simetria e ordem. Então aquele paciente que guarda os itens da geladeira por ordem de validade, uma coisa totalmente não prática, né? Tá. Então esses temas principais, mas vai dar para entender nesse esquema que a gente vai colocar aqui de maneira didática para vocês. Tá, olha que interessante. O que eu quero sugerir é que você pegue um diário de bordo, o seu caderno, para anotar, é muito legal para separar, né? Apesar da sigla TOC, tem as obsessões e as compulsões. Então, o que caracteriza a obsessão? Os pensamentos intrusivos que vêm, você não espera, eles simplesmente vêm. Tá. E aí, uma coisa que a pessoa fica é brigando com esse pensamento, não poderia pensar. E uma das coisas que a psicoterapia faz é ensinar você a enfrentar isso, a lidar, né? À medida em que você vai se conhecendo, entendendo os gatilhos externos, entendendo esse comportamento. Então, ali, a sigla, né, TOC, sobre a obsessão. E depois a gente vem, né, nos comportamentos de repetição, de conta, de tudo mais. Então é importante já você separar isso. É muito importante. Os pensamentos, e aí eles são intrusivos, eles vêm mesmo. A maioria das pessoas tem, eu posso falar que todo mundo tem, né, doutor? Sintomas obsessivos-compulsivos de pensamento é muito comum. intrusivo, né? Sim, é muito comum. E aí você separa, isso é um pensamento. E depois, eu falo que a terapia cognitivo-comportamental já tem estudos muito significativa a remissão e até a cura, dependendo do grau. Então é muito possível, você não precisa sofrer por isso, você não precisa passar por isso sozinha. E eu quero fazer um alerta. Às vezes você tem uma pausa, né, que até parece que é uma remissão, ficou bem. Não sei. Cuidado, não confia. Cuidado. Vai no médico, então tem exercício, tem anamnese, tem escala, tem... Acho que o doutor Rafael tem também uma questão, tem um formulário, né, doutor, que a pessoa... iBox chama. iBox. Então, olha, não é a vizinha, não é eu acho que... E se parou, não significa que você está bem ou que a pessoa está bem. Concordo. Então, é bom checar. Tá doutor, bom? vou aproveitar então para a gente entrar numa parte importante que você comentou na abertura, que se todo mundo tem ali um certo toque, o que vai diferenciar aquele paciente que precisa procurar ajuda? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, já guarda para você responder também, se pessoas que a gente convive, o quanto isso tem influência muitas vezes se a gente vai repetir essa mesma ação, né? Alguém em casa ou alguém no trabalho que a gente observa muito. Perfeito. Em relação à primeira pergunta, é o nível de sofrimento. Então, por exemplo, a pessoa passa 1 hora por dia presa em rituais, lavando a mão em excesso, checando, tá indo para o trabalho, volta para ver se trancou a porta. Então, ela perde muito tempo com isso e
tem uma perda de funcionalidade, uma limitação na vida. Aí precisa de tratamento de fato. Uma questão importante dentro disso é que quanto mais tempo a gente fica com os sintomas, mais difícil fica entrar em remissão, que é atingir a cura. E é possível a cura no toque, 2 anos em tratamento com remissão dos sintomas, a gente desmama do remédio e a pessoa consegue ficar bem. Quanto antes tratar, maiores as chances de cura. Do outro item, então, a herdabilidade, que é o componente genético, é 65% no máximo. O resto são fatores ali familiares, culturais. Então, se tem alguém com toque não tratado na família, isso acaba influenciando também, aumenta o risco da pessoa ter. Dá para falar homens, mulheres aí, o número? Mesma proporção. Até 4% das pessoas têm toque, então 1 a cada 25 pessoas pode ter o transtorno. No máximo chega nesse ponto. E se não cuidar, vai para sempre, o resto da vida? Infelizmente, e só deve piorar, né? Porque pode agravar, né? Pode uma depressão, ansiedade, tem outros fatores que ou antes, não é só o toque, né? As pessoas não é só o toque, tem um histórico, e uma coisa importante para falar, por isso que eu fiz questão de convidar o Dr. Rafael, Carol, é a interação, o fármaco. As pessoas falam, não vou tomar medicação. Tem fatores biológicos também, né, doutor, que influenciam, que levam. Explica um pouquinho, porque às vezes a pessoa fica, não, eu vou tentar, eu vou conseguir. E não é só você entender esses pensamentos, não é só você entender o ciclo, né, do toque, é também a questão biológica. Tá. Exatamente. Então, dentro dessa questão genética, isso cascateia em questões neuroquímicas cerebrais, de fato. Então, ninguém fica se culpando porque a glicemia subiu, se é diabético, ou tem um pico de pressão porque é hipertenso. Mas no caso dos transtornos mentais, ainda tem esse julgamento moral, essa questão cultural negativa que atrasa, faz um gap até chegar no tratamento. Então, sim, a gente precisa ter mecanismos serotoninérgicos que melhoram muito esses sintomas, aliviam bastante o sofrimento e, como eu disse, atingindo a remissão, tem chance de cura. E quanto antes, mais cedo, maior essas chances, né? Perfeito. Vamos falar um pouco do ciclo, então, para a gente entender como começa e daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Quem não quiser se identificar, fique à vontade, no @VocêBonitaTV. É bem importante as pessoas perceberem os sintomas, os sinais, né, o tempo em que você perde ali e o ciclo, porque quando você coloca consciência, coloca luz no que está na sombra, o que está obscuro, é muito importante, né? Por mais Sem que dúvida. O paciente precise de medicação, se ele não entender o que está acontecendo, porque eu sempre falo, Carol, não é positividade tóxica, mas quando a gente tem uma questão, um problema, uma patologia, uma psicopatologia, a maneira que a gente enfrenta isso vai determinar se a gente vai se aproximar da cura ou se a gente vai se distanciar e até piorar. Sem dúvida. Então, a estrutura do pensamento, como você encara as coisas e o autoconhecimento vai te levar a ter um comportamento melhor para isso. Tá bom? Vai. Então vamos lá, começa com o pensamento. Tudo começa com um pensamento intrusivo que é a obsessão. Pode ser um pensamento, uma ideia, uma imagem ou um impulso. Então, pensamento, minha mão está contaminada, sei lá, por Covid, pelo vírus da HIV e precisa lavar toda hora. Aí vem o pensamento, depois vem a angústia e a ansiedade. Por mais que a pessoa saiba... Para lá? Aí desse lado. Por mais que a pessoa saiba que aquilo não é racional, ela não consegue evitar de sentir o sofrimento, a angústia, a ansiedade. Tá. E aí ela vai para a compulsão, que é o mecanismo que leva a um alívio temporário. Então, por mais que ela saiba que ela não está infectada racionalmente, ela vai e lava a mão, até às vezes machucar a própria mão, né? E tem um alívio temporário. Tá. E aí isso reforça esse hábito, né? Vira uma espécie de vício, um hábito. De vício. Só que se parasse por aí, estava resolvido. Mas logo depois volta o pensamento obsessivo, o impulso, a imagem desconfortável e ela precisa repetir o ciclo. E ela fica presa nisso. Então ele precisa cortar esse ciclo através de terapia, através de medicações serotoninérgicas, que são os antidepressivos, e estilo de vida. O estilo de vida ajuda bastante. Então, cuidado, manejo do sono, exercício físico, dieta mais próxima do Mediterrâneo, com aumento de predomínio de vegetais, manejo de estresse. Caio, essa coisa do ciclo é muito importante, a atuação da família.
Porque às vezes a família reforça com o intuito de trazer um conforto mesmo, né? Sim. Ah, isso não tá ficando. Tá bom, fica não tem problema. Então, sim. Para trazer um conforto mesmo para a pessoa. Ai, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Ô, gente, agora eu tô pensando aqui em tudo que vocês estão falando, doutor falando e tal. Vocês imaginam o que o Covid, o que a pandemia fez com as pessoas que então já tinham um toque num grau preocupante do nível que vocês estão dizendo? Olha, de arrepiar. Eu imagino, doutor, que clinicamente falando, né, que você tem visto dos pacientes, é uma coisa extremamente, além da conta, ainda mais difícil, porque você pegou num ponto que é a questão da limpeza, que para o Covid era, digamos assim, a maior prevenção que a gente podia fazer. Então, imagina uma pessoa que já tem a cabeça, ainda estava em casa. De fato, o negócio deve ter sido trágico para muita gente nesse sentido, né? Sim, sim. Teve aumento de incidência, né, de depressão, ansiedade e também de toque. Então, quem tem ali um talento genético, um risco genético para desenvolver, o Covid foi um prato cheio para desencadear o início do quadro. Que triste. Mas, Kai, é importante lembrar que antes da pandemia, por exemplo, uma pessoa que tem toque, ela tem dificuldade, ela não toca em corrimão e a abordagem terapêutica vai ensinando depois, né? Um dedo, depois a mão inteira, ela não pega, por exemplo, vai calçar um sapato. Então, as pessoas já tinham esses pensamentos, ai, não posso, e vai me sujar, e eu tô imundo, e a pandemia piorou. Mas não, fiquei ok com a pandemia. Isso não significa que não tem uma coisinha aí. Eu vou colocar já a perguntinha do público, porque olha, deve ter muita história, né? Muita história, olha, na tela. Jane, obrigada, um beijo. Ela pergunta se a atividade física pode ajudar, então. Te tira ali pelo menos do pensamento, doutor? Te traz outro foco? Pode sim. É uma medida de estilo de vida que ajuda no tratamento. Sozinha a atividade física, ela não é suficiente para você entrar em remissão, a não ser que seja um quadro muito leve, né? Tá. Apenas um sintoma, mas ajuda sim. Te tira né? Você muda o foco. Então, no momento que você ia pensar fazer um negócio, você fala, agora eu vou treinar e você se concentra em outra coisa. Substância, né? Também. Dopamina, a gente fala da tríade importante, serotonina, dopamina e endorfina. É isso. Atividade física faz tudo isso. Maravilhoso. Tem mais perguntinha, olha lá. Aproveitem, estamos ao vivo. Patrícia, obrigada, um beijo para você. Eu tenho mania de que todas as coisas têm que estar alinhadas, tudo na mesma direção. Eu ia perguntar disso, doutor. Cor com cor, tamanho por tamanho. Lavo tudo antes de usar. Volto mais de 2 vezes para ver se fechei a porta, se desliguei o ferro. Mas o pior de todas essas manias que eu tenho é a que eu não sei lidar quando uma pessoa estranha encosta em mim ou toca em mim. Eu imediatamente tenho a reação de passar as mãos. Patrícia, um beijo para você. Patrícia é uma seguidora muito querida, me escreve sempre. O doutor vai falar do seu caso. Já, já. De volta com o nosso Você Bonita, estamos no nosso quadro Você no Comando, hoje falando de toque e tem vários relatos lá no Instagram, inclusive deixamos esse aí para vocês. Vou ler de novo e vamos ver o que vão dizer aqui para a Patrícia. Eu tenho mania de todas as coisas que tem que estar alinhadas, tudo na mesma direção, cor com cor, tamanho por tamanho. Eu lavo tudo antes de usar, volto mais de 2 vezes para ver se fechei a porta, se desliguei o ferro. Mas a pior de todas essas manias que eu tenho é que eu não sei lidar quando uma pessoa estranha encosta em mim ou toca em mim. Eu imediatamente tenho a reação de passar as mãos. Vamos lá, doutor Rê. Seguinte, se você racionalmente perceber que não é proporcional esse incômodo que você tem, isso é toque mesmo. Agora, existem aquelas pessoas mais sistemáticas, né, que a gente fala nancásticas, que é um jeito de funcionar, um transtorno de personalidade mais rígido, que ela concorda, ela acha que a vida tem que ser assim mesmo. Isso não é toque, isso é de personalidade. O tratamento aí é menos farmacológico e mais de terapia mesmo. E tem um pessoal que fala, eu tenho toque. Tem gente que gosta da pia limpinha, tem gente que gosta do armário organizado. Sem dúvida. Isso não significa que é. Mas, havendo dúvidas, o que você faz?
procure um profissional. Aliás, é bom avisar, porque quando a gente traz esse tipo de pauta, você se identificar com algum sintoma. Nós não estamos tentando diagnosticar de maneira alguma, mas se você se identificou com algum sintoma, vai procurar um profissional. Aí, Renata, não tenho dinheiro. Tem as AMAs, tem os atendimentos públicos, faculdade, muitos lugares onde profissionais se prestam, né, a atender a população. Então, não vai na vizinha, não vai em quem não entende. Desconfiou, se identificou com algum sintoma? Procura ajuda. Vou colocar mais uma perguntinha e lembra que o doutor falou? Isso tá te fazendo sofrer. Você está gastando muito tempo no seu dia com isso? É um sinal de alerta, né? Cris, obrigada, um beijo. Tenho pensamento compulsivo em relação a uma determinada pessoa. Simplesmente penso na pessoa 24 horas, socorro. E aí, doutor, isso é amor? Pode ser, mas pode ser amor. Isso chama pensamento prevalente, que é quando você tem uma ideia que fica grande parte do tempo no seu campo de consciência. E não necessariamente isso é um sintoma obsessivo do toque. Lembrando, para ser um sintoma obsessivo do toque, você precisa ter uma discordância em relação àquilo. Então, assim, você não quer pensar naquela pessoa e aquilo fica pingando e geralmente tem algum comportamento para ter um alívio imediato. Você pode, sei lá, dar 3 pulinhos, bater na mesa e é um comportamento bizarro, assim, que não faz sentido. Tá. Isso é mais cara de toque. Quer falar? Não, quero mais perguntas. Vamos lá, mais perguntas na tela. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Dinair, um beijo. O toque gera ansiedade, depressão ou a ansiedade gera o toque? Excelente pergunta. No toque, geralmente tem sintomas ansiosos e pode ter sintomas depressivos, mas o toque é mais do grupo das ansiedades, embora está num capítulo independente do DSM, que é o manual que a gente usa para diagnóstico, né? Mas geralmente, sem tratamento, a pessoa fica muito ansiosa e deprime. Tá. E aí, Rê? É quase que um caminho, não pode falar certo, mas é a depressão e grave. Então, por isso que é importante você procurar tratamento. Até porque a ansiedade, ela vai ao encontro, né? E se une a essa questão desse pensamento que não sai, que dispara e que já pilha, né? Eu acredito que para muitas ainda tenha uma queixa até física, até o batimento muitas vezes pode subir, né, doutor? Sim. Coisas assim, porque te tira ali, te dá um nervoso, né, nessa situação, e aí vai ter outras queixas até físicas, né? Sim. Tem mais? Tá no ponto aí? Vamos para a próxima, olha lá. Dá tempo demais. Kátia, obrigada, um beijo para você. E quando a gente pede para lavar as mãos, escovar os dentes, e não sossegue enquanto não o fazem, isso é toque também? Ou seja, para uma terceira pessoa? Então, se você não concordar e achar que não faz sentido, é um exagero que você está em cima da pessoa, pode ser toque. Se não, é simplesmente o seu parâmetro de valor de higiene de cuidado. E você quer que o outro se encaixe dentro do seu quadrado, né, daquilo que você acha certo. Entendi. Entendi perfeitamente, doutor. Até uma questão do comportamento mesmo, não, essas são minhas regras, quero que você cumpra, né? Para olhar com bons olhos, vamos dizer assim, para outra pessoa. 1 minuto, não dá mais tempo? Vamos fechar com as dicas, que era o que eu estava pensando também. Então, já falamos da questão do sofrimento, da questão ali do tempo que você está gastando com aquilo, se está te trazendo sofrimento ou está gastando muito tempo. Quais são mais dicas, doutor? Uma coisa importante é a família não entrar para cronificar o sistema, porque no curto prazo, o que acontece? A família vai querer facilitar a compulsão que vai resolver aquele incômodo. Então, assim, deixa ele tomar banho 45 minutos mesmo, deixa 2 sabonetes à disposição, porque senão ele fica ali andando de um lado para o outro, angustiado e tudo mais. Mas isso vai cronificar ao longo prazo, porque vai dizer que está certo aquilo, a família compactua com essas compulsões e aí o negócio piora. Então, é tratamento para quebrar isso. Rezinha, tenho que encerrar. Mas você arrasa sempre. Daqui 15 está comigo. Doutor, muito obrigada. Vai lá no @doutorabreviado rafael.latorraca, @doutorabreviado.rafael.latorraca e o da Rê, @Rê_Rebelo, já encontra trabalho. Beijo, bom final de semana. Parabéns, Gláucia. Saúde. Beijo. Até amanhã. Até amanhã não, até segunda.